vamos reunir a família na casa da avó. A maior riqueza da gente tá aqui. Uma mesa grande de madeira, fogão de lenha estralando já tem. Na panela o feijão tropeiro, frango caipira, o pequi também. Na panela o feijão tropeiro, o frango caipira, o pequi também. Junto à mesa, meu Deus, que beleza, é hora que a gente agradece ao Senhor. Um alimento, um momento, alento, toda a provisão que nos abençoou. Tendo em vista que o protagonista é o pão da vida, Jesus. Sendo alvos da graça bendita, nos chama a mesa por meio da cruz. Junto à mesa, meu Deus, que beleza, é hora que a gente agradece ao Senhor. O alimento, o momento, alento, toda a provisão que nos abençoou. Tendo em vista que o protagonista é o pão da vida, Jesus. Sendo alvos da graça bendita, nos chama a mesa por meio da cruz. Sendo alvos da graça bendita, nos chama a mesa por meio da cruz. Direto no assunto, com Paulo Mesquita. Pois é, minha gente. Antes de Vitor Quevedo, né? Que beleza, que alegria na casa da avó, de todos aqueles que fazem parte da família. E família, né? Tudo de bom, tudo de lindo, tudo de espetacular. E você precisa saber contar esta história. E o que nós temos de se preocupar é que nesses tempos de agora, as pessoas já não têm mais, estão perdendo suas referências. E é um grande problema quando vemos as pessoas perdendo suas referências. Porque você pode observar, inclusive lá a partir da Bíblia, né, dizendo fulano, filho de Beltrano e filho de Beltrano, né, e assim vai. Por quê? Porque é a família que referencia a nossa vida. Eu, né, tenho filhos, meus filhos vão um dia me referenciar, assim como eu também referencio meus pais. Por quê? Porque faz parte, esta família, este entrelaçamento faz parte desta sociedade saudável. E o que nos preocupa no tempo de hoje? Parece que saindo como entre os dedos, esta beleza desta interligação familiar que acontece entre pai, filho, avô, bisavô, ou isso entenda-se também pai, mãe, filha, avó, bisavó e assim vai. Então, isso nos preocupa bastante, porque vemos uma ação muito diabólica, mas é diabólica com força, de poderes de Estado tentando minar o direito à família. Como é, Paulo Mesquita? Tentando minar através de leis, através de relaxamento de leis, através de banalização de medidas de conservação deste bom direito dos pais. Começou aí lá para trás, né, com a lei da palmada. Paulo Mesquita, você é a favor que o pai espanque ou bate no filho? Não sou a favor, não. Mas eu sou a favor que o pai permaneça com a autoridade sobre o filho até ele terminar a sua idade de criança, pré-adolescência, adolescência e depois dos 18 anos. Eu sou favorável que os pais continuem tendo a autoridade sobre os filhos, porque é esse tipo de conservadorismo que faz com que uma sociedade se equilibre. A partir do momento que a sociedade, como está sendo agora, passa a ser contaminada por uma libertinagem, onde o filho já não respeita mais os pais, e não estou dizendo coisa do outro mundo, não, você sabe muito bem que está assim, e não tão somente os pais, mas os seus professores. Por quê? Porque não liberaram, mas porque geraram leis que avacalharam a vida das famílias, ou está tentando avacalhar
a vida das famílias, tirando a autoridade paternal, tirando a autoridade dos professores, tirando assim a autoridade desta primeira sociedade que nasce para dar sustentação a demais, que é a sociedade vila, cidade, estado e federação. Começa tudo dentro de um lar, começa tudo dentro de uma casa. E a partir do momento que se relativiza isso, que começa, por exemplo, na cultura. O que está acontecendo na cultura? Você não precisa procurar, nem fazer pesquisa, nem tal. A olho nu ou a ouvidos nus, você pode muito bem perceber, através não tão somente das músicas, porque a música já está aí mais do que na cara, as rádios tocando coisas chulas, nojentas, sabe? Em alta escala, não só rádio, mas a televisão também. E os teatros, aliás, não tão somente o teatro, mas também os programas que são ditos como programas humorísticos, já não tem mais anedotas saudáveis. Aí você pode dizer assim, mas Paulo Mesquita, você tá saudosista demais, você é saudosista, você é do tempo do rococó e não sei o quê. Agora, se é para ser do tempo moderno e abrir mão daquilo que é bom, que é bonito e que é interessante para a manutenção de uma sociedade saudável, então que eu seja taxado como rococó e tudo mais aí que você queira dizer. Mas eu não abro mão e não posso por uma questão, não é porque eu tenho a idade que eu tenho, não é por isso, porque tem muito velho aí, cara, velho de 80, 90 anos, que não tem um pingo de vergonha, nem um pingo de vergonha na cara, sabe? É chulo, é cheio de luxúrias nojentas, só lembrando, né? Luxúria não vem de luxo não, viu? Vem de libertinagem. Então, eu quero muito bem continuar esta defesa, para que pelo menos enquanto eu estiver na terra e tiver a condição de fazer um programa radiofônico em que esteja um microfone na minha frente e eu possa exercer algum tipo de opinião e algum tipo de entendimento para as pessoas de que o bom e o certo é ser honesto e ser legal, é ser de palavras que possam cumprir, de cumprimento de palavras e tudo mais. Aí eu falei aqui na música, né, que tá uma imundícia, sabe? Você sabe muito bem, não são todas, mas a grande maioria, ou pelo menos aquilo que as televisões tocam, que as rádios tocam e tal. O que acontece? Uma relativização completa e total do respeito às famílias, sabe? Um negócio absurdo que está acontecendo. E aí isso também, por exemplo, como eu citei agora há pouco, os programas humorísticos. As pessoas já não têm, ou pelo menos não buscam, uma criatividade sadia, como tínhamos, infelizmente, sou obrigado a dizer antigamente. Sou obrigado a dizer. Porque não se enxerga mais essas coisas nos tempos de hoje. Hoje, todas ou praticamente todas as anedotas vêm com cunho sexual, vem com cunho de duplo sentido, de triplo sentido, para, sabe, acanalhar mesmo a família. E as pessoas se enganchando em telha de aranha, em muitas coisas implantadas pelas leis, pelo Estado, e que fazem com que o homem já não tenha a liberdade de ser pelo menos ele mesmo. Você é forçado a dizer, por exemplo, hoje você não pode dizer mais um morador de rua, você tem que dizer uma pessoa em situação de rua. Você não pode mais dizer que alguém mora em favela, você tem que dizer que alguém mora numa comunidade. Só que é só a nomenclatura que mudou. A situação continua a mesma. O que isso muda na vida das pessoas? O que isso muda? Nada. Eu agora, esses dias, falei na cota, né? Tem um negócio de cota. Não, porque você tem que ter a cota para candidatos. Mesmo que a mulher não queira ser candidata, bota lá uma cota para tirar 2 votos, ou um voto só, ou nenhum. Porque o partido diz que tem... Porque a lei obriga, diz que tem que ter uma cota. Tem que ter a cota racial, sabe? Como que se eu... Não sei nem que bicho eu sou. Se sou branco, se sou mais ou menos, se sou amarelo, se sou... O que é?
Só sei que sou eu. Eu sou eu. Eu não posso, alguém, por exemplo, gerando algum tipo de atrito entre as pessoas. Porque imagine você fazer, no caso da cota, por exemplo, já para terminar o nosso assunto aqui, porque senão vai longe. Para terminar esse assunto de cota, imagine alguém fazer um concurso ou fazer um Enem e que simplesmente não seja classificado, mesmo tendo tirado a mesma pontuação, apenas por causa da cor da sua pele. Imagine isso. Você é culpado de ter nascido branco, preto, amarelo, roxo, azul. Você é culpado? Não, você não é culpado de nada, nem eu. Ninguém é culpado de nada. Eu ouvi dizer, pelo menos a história dos ancestrais da família, dizem que o bisavô da minha avó, que é o novo, hein? É o novo que eu digo. O bisavô da minha avó, ele foi um escravagista. Ele foi um comprador e vendedor de escravo, porque na época, antes de 1888, que teve a abolição da escravatura pela princesa branca Isabel, viu? Só para você lembrar. Princesa branca Isabel, que fez a Lei Áurea, que aboliu a escravatura no Brasil em 1888, a 13 de maio. Pois é, meu bisavô, o bisavô da minha avó era um escravagista, pelo menos é o que diz os meus ancestrais aí. A história dos ancestrais. Aí eu me digo, eu tenho que ser punido hoje por causa do bisavô da minha avó, que era escravagista, que é uma coisa, só lembrando aqui, cruel, terrível, nojenta, repugnante, alguém escravizar seu semelhante, seja ele branco, escuro, moreno, mais ou menos, gordo, seja de que for. Isso é uma coisa nojenta, diabólica, sabe? Diabólica. Então, aí eu tenho que pagar essa conta. Eu, que não tenho nada a ver com isso, nada a ver, nem você, nem ninguém. Então, a ideia do Estado é gerar conflito entre as pessoas. Só isso, amigo. Gerar conflito entre as pessoas. E aí, geram nomenclaturas aceitáveis. Não, porque você não pode mais dizer assim, assim, assim. Você não pode mais dizer, sabe, algumas palavras. No conteúdo é a mesma coisa. Só que a palavra não pode mais ser dita. Gerando, assim, algum tipo de atrito e tirando cada dia mais a liberdade de você ser você. Eu tenho que ser punido por algum erro que eu praticar e que for provado baseado naquilo que deve ser feito mesmo. Tirar o direito de ir e vir, tirar o direito à vida das outras pessoas, tomar aquilo que não é meu, que eu não trabalhei para ter. Isso é ladruagem, né? E outras coisas mais. Você percebeu como há um arquitetamento completo e geral para relativizar a conduta familiar, para desorganizar a sociedade? Isso tem método, porque desorganizando a sociedade, colocando ela em revanche, patrão contra empregado, empregado contra patrão e assim por diante, porque eu só pergunto uma coisa básica: tem empregado se não tiver patrão? Não tem, amigo. Então, que sejam bem-vindos os empregados, que sejam bem-vindos os patrões, que são aqueles que investem seu dinheiro para gerar empregados. Agora, é claro que o homem precisa respeitar seu semelhante, mesmo que ele seja, e hoje não pode nem falar empregado mais, é colaborador, não é empregado, é colaborador, mesmo que é na essência, repetindo, é a mesma coisa, mas é colaborador, beleza, legal. Patrão não pode usar o seu empregado como indevidamente, tem que ser de acordo com a lei vigente. Agora, por que esta luta para gerar aí, tipo, uma revanche, como se um não dependesse do outro? Todo mundo depende de todo mundo. Eu dependo de todas as pessoas que estão ao meu redor. Talvez nem todo mundo dependa de mim, né? Mas eu dependo de todo mundo. Eu dependo da pessoa mais simples da cidade e muitas vezes dependo da pessoa mais graduada da cidade. Então vamos viver em harmonia. Parem de tentar fazer briga na própria sociedade para que ela auto se destrua. Porque há um método nisso. A autodestruição da sociedade vai levantar uma liderança por cima dessa sociedade, porque se beneficiará pela destruição dessa mesma sociedade. Isso é uma loucura da humanidade, só para rimar. Este é o nosso Direto no Assunto.
pode acreditar. Continuando sendo conservador, defensor de pai, mãe, filho, neto, defensor do bem, defensor do caráter, da verdade absoluta e não relativa, absoluta, não pode ter duas verdades, não tem como ter duas verdades, não tem como, não existe possibilidade, defensor da notícia baseada no fato e defensor do direito à propriedade. Esses dias um vigarista aí, que é do MST, um vigarista do MST, abaixa a propriedade privada. Vigarista. Então, quer dizer que abaixa a propriedade privada. Você acha que alguém nesse mundo pode viver assim, legalmente, se não tiver nada? Como é que vai ver? Olha, é umas coisas mais absurdas do mundo que tem. E o pior é que tem defensor para isso tudo lá no Congresso Nacional. Tem defensor para isso tudo. E nós, por tabela, somos culpados, porque somos nós que elegemos aqueles que estão lá no Congresso Nacional. Este é o nosso Direto no Assunto. Pode acreditar. Direto no Assunto. A verdade que você precisa saber. A história que você precisa aprender.